O presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, primeiro ele deve se reconciliar-se com o partido UNITA. Por quê? Uma parte da UNITA reconheceu inclusive o resultado. A ala radical não reconhecia o resultado eleitoral. Em Angola, é membro do Conselho da República. E agora, vir ao público dizer que havia militar que me pressionava que nós tomássemos o poder com a força. Eu acho que a PGN é o momento certo dele chamar o presidente da UNITA, mostrar a prova. Então, se a população está descontente com a parte dela e o MPLA diz que ganhou as eleições, então quem lhe votou? Essa situação que se aplica. Agora, não tomar o poder à força, não. A UNITA nunca vai ter essa pretensão. A UNITA vai atingir o poder tão logo que o povo querer. A UNITA vai atingir o poder tão logo que as instituições do Estado forem reformados. Dr. Manuel Pembele, recentemente o Dr. Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, disse em Benguela que estava a ser, depois das eleições, estava a ser pressionado por alguns militantes do MPLA, militantes e não só do MPLA, que pudesse tomar o poder pela força. Dr. Pembele, não acha que os órgãos de justiça em Angola tinham que entrar em ação para poder se esclarecer este assunto, uma vez que periga a paz social em Angola? É verdade que na verdade os órgãos da justiça têm que entrar em ação para pedir prova ao presidente da UNITA e, se for possível, inclusive mostrar os elementos que lhe pressionaram para que ele tomasse o poder via da força. Não vamos esquecer que, na verdade, a única via de chegar ao poder é nas urnas. Mas há um elemento muito importante sobre o presidente da UNITA, que é o engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Eu acho que o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, primeiro ele deve se reconciliar-se com o partido UNITA. Porque até agora não há reconciliação interna. Isso o faz com que, na verdade, disso de não disse. Por quê? Uma parte da UNITA reconheceu inclusive o resultado, mas a ala radical não reconhecia o resultado eleitoral. Então, eu acho que antes de qualquer coisa que o atual presidente da UNITA possa vir fazer a público, primeiro é fazer uma reconciliação interna, conversar com o mais velho que conhece quem é a UNITA, só assim que ele pode vir ao público. Caso contrário, o seu Renato, até que ele terminar o seu mandato daqui a 2 ou 3 anos, acredito eu, que ele não vai conseguir, se calhar, fazer os efeitos que o doutor Isaías Samacuva fez na UNITA. Por quê? É um discurso, é uma pessoa, na verdade, que terá uma responsabilidade do Estado, porque ele é o presidente do segundo partido em Angola, é o representante, é membro do Conselho da República. E agora, vir ao público dizer que havia militar que me obrigava, que me pressionava que nós tomássemos o poder com a força. Eu acho que a PGN é o momento certo dele chamar o presidente da UNITA, mostrar a prova, mostrar quais são esses elementos e perguntar o porquê que esse tipo de ações. Porque não vamos esquecer, a estabilidade do país está em cima de qualquer partido político. A ambição de chegar no poder não pode passar a nossa cabeça de que eu posso fazer tudo desde que eu chego ao poder. Porque este país, estamos há 21 anos de paz, independentemente dos problemas que possa assolar o nosso país, mas ainda consigo beber água, consigo comer o arroz, não queremos que a gente possamos voltar a alguma instabilidade no nosso país. Esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui a deixar. Okay. Dr. Lamindo Mande, concorda com o Dr. Manuel Pembele, uma vez que disse que existem 2 alas dentro da UNITA, uma ala mais flexível e outra radical. Acha que o Adalberto deve reconciliar-se primeiro, caso haja estas 2 alas? E se acha que deve a PGR entrar em ação para que o Dr. Adalberto da Costa Júnior possa ser ouvido e apontar os rostos da suposta instabilidade?
Bom, não concordo em nenhuma circunstância, porque o Dr. Pembele, primeiro, não é membro da UNITA, não conhece a UNITA, nunca esteve na UNITA, nunca reuniu na UNITA. Portanto, é normal que ele fale isso. Agora, todos nós, inclusive as lideranças da UNITA, sabem que o poder é tomado por via das eleições. E isto cumpriu-se depois dos resultados de agosto de 2022. Você perceber? Se na semana passada analisamos uma situação de que poderia ser condecorar o presidente da UNITA, da Alberto Costa Júnior, por ter preservado a paz num momento circunstancial que a população queria ir à rua, e ele é que disse que não podemos ir à rua. Vamos salvar a vida humana e evitar o banho de sangue. Não foi ele, foi ele. Foi a mesma pessoa. Que significa que o papel da PGR não é prender para investigar. Porque nós temos uma mania no país, que é prender uma pessoa, depois de investigar. Não, você que tem que investigar. Investiga pessoas. Investiga outros. Eles têm muitos mecanismos por ali fora para saber o que é que se passa de concreto. Mas, porém, a maior parte da população acredita que o MPLA não ganhou as eleições. Isso está claro. Porque quando você ganha as eleições... Não percebi. Não, que disse as urnas. Não, doutor, senhor jornalista, os resultados eleitorais de 2022 não foram justos, não foram livres, não foram transparentes. Quando você ganha as eleições, o resultado reflete-se na sociedade. Como? A população fica contente. Tá vendo? A população fica alegre. Não, ganhamos. Foi assim. O MPLA ganhou, supostamente, as eleições, mas gira toda a Luanda e vai no Bieno, quando onde? Qual é a população que está contente? Qual é a população que marchou a favor da vitória no mesmo dia, naquela noite? Seria assim. Quando eu ganho, a população manifesta-se. E nós estamos a ver o contrário. Entra no táxi e a população está descontente. Então, se a população está descontente, é uma parte dela. E o MPLA disse que ganhou as eleições. Então, quem lhe votou? Essa é a situação que se aplica. Agora, não tomar o poder à força, não. A UNITA nunca vai ter essa pretensão. A UNITA vai atingir o poder tão logo que o povo querer. A UNITA vai atingir o poder tão logo que as instituições do Estado forem reformados. É isso que vai acontecer. Doutor... Agora, só para quer dizer de que na UNITA há divisão, há alas. Não existe alas. A UNITA sempre passou em grave dificuldade. Só para lhe situar. A primeira dificuldade que a UNITA sofreu foi em 92. Que é com a morte do executivo, com a morte da direção. Estamos a falar do vice-presidente do partido anterior, o engenheiro Jeremias Chitunda. Depois estamos a falar do outro, o engenheiro Salopeto Pena. Depois estamos a falar do secretário-geral Aricel Semango. Primeiro golpe que a UNITA sofreu, em 92, que é o plano do regime, dizimar toda a direção da UNITA. A UNITA acabou por trazer para esse problema. Depois veio outro problema, em 2002, com a morte do líder fundador, Dr. Savimbi. As pessoas pensavam, não, assim a UNITA vai acabar. Em 2002, a UNITA acabou por trazer problema. Veio outro problema, em 2021, que foi a anulação do 13º Congresso de 2019. Não, agora a UNITA acabou por trazer problema. Portanto, todas as dificuldades que a UNITA tem passado acaba por resolver. Não há crise, não há divisão da UNITA, não há nada. É o seguinte, sim. eu vou tentar rebater alguns pontos que aqui o meu companheiro aqui acabou de dizer aqui no painel. Eu vou dizer uma coisa. Na UNITA não tem como se esconder, porque dentro da UNITA há divisão. Mas o doutor é militante da UNITA? Não, onde é que o doutor viu? Um dos elementos que acompanha a política externa, de forma externa. Sim, eu estou dentro. Não há divisão lá. Vou tentar explicar. Não, o doutor vai explicar de forma externa. Não, ouvi dizer. Só para tentar te explicar uma coisa. Não, o doutor não vai me explicar da UNITA, é que vou te explicar da UNITA. O que acontece? A ala radical da UNITA e a ala flexível. Quem são a ala flexível e radical? Até agora. Não, doutor Pembele. Quem são a ala flexível e radical? Durante a campanha da UNITA, não houve, inclusive, a presença do Dr. Isaías Samakuva. Primeiro ponto. Segundo ponto, onde que anda o Dr. Zé Pedro Kachungo? Terceiro ponto, desde a subida do poder do atual presidente da UNITA, que é o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, já foram suspensos alguns expulsos,
algum suspenso, mais de 30 e tal militantes. Doutor Pembele, E agora, o só para candidato completar, foi deixa- Adalberto deixa eu Costa explicar, Júnior. deixa eu explicar. Candidato É o foi seguinte, Adalberto Costa falou, Júnior. eu A não figura. falei, não é? Sim, não. Estamos a dizer a Eu deixei ausência. um tempo, Não, que estamos aqui a deixou um dizer a tempinho, não é? Sim, estamos a dizer a Só ausência para do ter uma doutor ideia. Samacuva na campanha eleitoral. Candidato foi Adalberto. É isso aí. Tinha que se programar. Passou Tinha que se uma passar a mensagem. imagem Deixa eu do explicar, candidato. deixa eu Para não explicar. confundir as pessoas que vai concorrer. Mas deixa eu Simplesmente isso. explicar. Mesmo dos Santos não apareceu na campanha do João Lourenço, Em apareceu. 2017, Está a dizer, esse- depois de 2022, quando Em acabou por candidatar-se. 2017. Apareceu, de Santos apareceu. Em 2017. Não, estamos a dizer 22, que João Lourenço e Adalberto concorreram. Senão não vamos entender. Não, mas o doutor falou de Samacuva. Em 2017, aqui o meu companheiro falou, eu não interrompi, né? Deixei que falaste, estou à vontade, agora eu tomei a palavra, deixa que eu fale. Se quiser debater, debate, mas deixa eu concluir, não é? Em 2017, o então presidente, que é o engenheiro José Eduardo Santos, acompanhou na campanha o atual presidente da República. E, inclusive, estivemos juntos na Cidadela 11 de novembro, onde o presidente emérito do MPLA, o falecido engenheiro José Eduardo Santos, pegou a mão, levantou a mão do seu candidato, que era o presidente, na altura era candidato para a presidência da República, que é o general João Manuel Gonçalves Lourenço. E em 2022? Em 2022, na verdade, a situação da saúde não permite. Mas agora, o doutor Isaías Samacuva esteve presente, em Angola, inclusive, nem sequer deu uma palavra. O doutor Zé Pedro Cachungo é um dos candidatos derrotados no Congresso da UNITA, não esteve presente desde a subida da presidência do atual presidente da República, do atual presidente do Partido UNITA. Foram suspensos mais de 30 e tal militantes e foram expulsos mais de 20 militantes da UNITA. Isso quer dizer que, primeiro, o atual presidente da UNITA deve se reconciliar-se internamente com a ala flexível, para não confundir o que a UNITA, na verdade, é e a UNITA do atual presidente da UNITA, do atual presidente que é o engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Por quê? Nós vimos na tomada de posse do presidente da República, havia elementos militantes da UNITA. Um deles é o doutor Zé Pedro Cachungo. Esteve presente. A título individual. Não, é o seguinte. Não. A título individual. É militante da UNITA. Sim, mas é as o seguinte, eu instituições acho são que não vais representadas tentar- por escrito, não a vais título tentar individual. diminuir a militância Não estou a de dizer Moçambique. isso, estou a dizer a Então, isso título pode individual. explicar o quê? A título individual. Esteve. Para que o atual presidente da República, o atual presidente da UNITA não Sim. passar a mensagem de que supostamente ele ganhou as eleições, que ele não ganhou as eleições. Ganhou as Quem eleições. ganhou as eleições é o presidente. A população não se revê. E o seu candidato. A população não se revê. Nós, do resultado, nós, cá em Luanda, festejamos a festa, festejamos, tivemos no restaurante. Não festejaram, houve tanques de guerra, houve camadas aí na rua, houve... Não, doutor Pembele, não. Vamos ser sinceros. Depois... Não. Não houve festa. Depois da publicação dos resultados, houve artilharias armadas aqui na rua, sim ou não? Não esteve aqui presente. Sim, nós estamos aqui, sim. Nós estamos a tentar fugir Do tema, infelizmente. não é? E então, Esse é um dos nesse problemas caso, do companheiro, não é? Não é problema nenhum. Nós estamos... Sim. Temos aqui o pronunciamento do Dr. Adalberto da Costa Júnior. Exatamente. Ele é engenheiro de formação, por acaso. Não Ok, é... engenheiro Adalberto da Costa Sim, Júnior. engenheiro, sim. E o Engenheiro de presidente formação. da UNITA disse que houve pressão por parte de militantes do MPLA e não só, que pretendiam que fosse tomado o poder à força. Dr. Laurindo Mano, será que existem duas alas também no MPLA ou alguns militantes não estão satisfeitos com a governação do presidente Manuel Gonçalves Lourenço? Bom, a priori eu não sou porta-voz da UNITA para dizer se houve pressão de quem daquela lei. Tanto os órgãos de comunicação são livres, chegar na presidência da UNITA, procurar o contraditório e por ali fora. Mas do que eu saiba é que o MPLA supostamente ganhou as eleições, mas essa vitória não se reflete no dia a dia do povo. Esse povo que contesta o partido no poder, nas redes sociais, nas ruas, qualquer táxi, isso está bem claro. Agora, dentro do MPLA divisão, sim, há divisão sim. A ala famosa chamada ala Marimondo. Portanto, o presidente da República em 2017 chamou os outros de Marimondo. Portanto, são esses que estão descontentes com a liderança deste. Portanto, eu penso isso. Agora, se há tentativa disto, eu não sei. Do que eu saiba é que, supostamente, o MPLA ganhou, mas essa vitória, a maior parte da população não reconhece e não se revê nela.
E no dia da vitória suposta, não houve comemoração. O que é que houve? Houve carros daqui, da Piri, a circular de um lado para outro, como se fosse que havia guerra. Então, quando você ganha, o que é que há na rua? É a população a gritar, a festejar, ganhamos, ganhamos. Agora, você ganhou, a população está em casa, coloca armas na rua. Para fazer o quê? Então, para mim não houve vitória nisso. Dr. Manuel Pembele concorda também com a posição do Manda? É o seguinte, eu acho que esse ponto por acaso já debatemos, mas vou tentar mais ou menos. Já para terminar. Eu acho que os pronunciamentos do presidente da UNITA, que é a PGL, ele deve, na verdade, investigar e, se for possível, solicitar a prova. Porque este mas não você dá prova como? Se ele tem que investigar. É o seguinte, porque é uma pessoa em si, porque é o seguinte, ele tem responsabilidade acrescida nesse país. Ele representa quase 44% nas urnas. Porque ele, se é 40 e tal por cento, então o MPLA não ganhou, conforme isso fez. Não, ele ganhou. Atenção, a UNITA teve, você não sabe, saiba, a UNITA ganhou 44%. Como é que eu não sei? Eu não sei. Ele teve essa percentagem. Então ele representa 44% em termos de percentagem. Quase é a maioria, que ele representa metade dessas percentagens que é o atual presidente da UNITA. Então, ele deve ter responsabilidade daquilo que ele fala. Há responsabilidade nisso. Eu não acredito, porque esse tipo de pronunciamento coloca em causa o normal funcionamento das instituições do Estado. Por quê? Cria, inclusive, instabilidade. Por quê? E coloca em causa, sabe qual? A integridade territorial do nosso país. Não coloca. Ele está a dizer... Não, ele está a mostrar a quem está a governar o país de que dentro dele não há pessoas que concordam. Ele está a mostrar isso. Isso coloca a integridade territorial, isso coloca a insegurança do país. Não coloca nenhum. Não, o que coloca é o que o governo tem feito. Passa com tanto Camazes, até no dia 15 passaram com Camazes, isso sim coloca. Sabe o que a periga faz. Não é pronunciamento nenhum. Eu esperei tanto do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, depois do resultado definitivo, pelo menos ele viesse ao público reconhecer o seu adversário. Não fez. Que ganhou as eleições. Não ganhou as eleições. Vai reconhecer. Houve fraude eleitoral. Não felicitou. Fez bem, não felicitou. Porque não houve transparência. Fez? 2 ou 3 dias depois, foi tomar posse na Assembleia Nacional. Tinha que se tomar posse. Porque tinha que se tomar posse. Porque a nova revisão da Constituição da República... Uma pessoa que não concorda com o resultado eleitoral, acho que mantinha a sua posição de que não concorda. Não, mas como dentro da própria UNITA havia, na verdade, ala que dizia o seguinte, que nós perdemos as eleições. Só para ter ideia, até no discurso do presidente, ou do então candidato do MPLA, que é atual presidente da República, reconheceu. Perdemos, na verdade, a maioria qualificada para a maioria absoluta. Quer dizer, perdemos assentos parlamentares. Quer dizer, quando um presidente com esse tipo de discurso reconhece a sua falha, isso só engrandece o líder. Mas é um dos elementos que o atual presidente da UNITA não tem. A UNITA não pode legitimar algo que não foi legal, não foi transparente. Falava-se que Adalberto da Costa Júnior, no período eleitoral, fez alianças com certas entidades. Será que pesava da parte do Dr. Adalberto da Costa Júnior aceitar os resultados eleitorais, dadas as alianças externas que fez? Na verdade, das supostas alianças que ele fez com alguns órgãos externos, não é? Não são matérias oficiais, que não tem como possa ser analisado, mas do que eu saiba que até agora a posição que ele tomava, que havia uma pressão de uma ala que não reconhecesse o resultado. Porque ele chegou inclusive uma fase, já não se entendia inclusive até a sua frente patriótica. Chegou uma fase, o outro lado da frente patriótica pressionava que ele reconhecesse o resultado, mas o outro lado mais radical dizia que não. Então, o que prevaleceu depois? O bom senso. Bom senso de quê? Do cidadão angolano. Que não. Uma parte perdeu as eleições, uma parte ganhou as eleições. Mas Angola, depois da tomada de posse do presidente eleito, as eleições ficaram para trás no dia 24. No dia 26, depois da tomada de posse, acho que em setembro, não me lembro agora o dia, aí o que prevaleceu é Angola, é o desenvolvimento, é pensar o país. Mas agora, se havia algumas alianças,
o atual presidente da República, o atual presidente da UNITA fez, isso acredito eu, como assim posso explicar, não tenho assim, elemento suficiente para poder abordar esse assunto. Doutor Lourenço Mando, já na reta final, a ausência de Isaías Samacuva às campanhas eleitorais, acredito que os nossos telespectadores também querem saber. A que se deve, uma vez que é membro do Conselho Nacional da Jura? Membro do Comitê Permanente. Da Jura, não? Sim. Doutor Lourenço Mando. É simples. Nós estávamos a sair de uma fase em que o presidente do partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, foi afastado por orientação política por parte do Tribunal Constitucional, pela mão da juíza-presidente Laurinda Cardoso. Que significa? Estávamos naquele conflito, não é verdade, de anulação do Congresso. E tinha que se repetir o Congresso. E aquele todo processo, precisávamos, por exemplo, de, divulgar mais a imagem do candidato. É simples, para não confundir quem é o candidato e quem não é o candidato. Portanto, convinha que a direção da UNITA tomasse posição de que o candidato é mesmo o Adalberto Costa Júnior. Simplesmente isso. Portanto, o Dr. Samacuva afastou-se para dar espaço ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, que era candidato à presidência da República pela lista da UNITA. Foi simplesmente isso. Portanto, isso não significou nada de que houve desunião, houve desentendimento. Não é nada disso. Portanto, esse é um caso que talvez aqui os companheiros do MPLA entendam que houve. Mas não houve. É simples. Sim. Posso? Sim, pode, sim. Depois da anulação do Congresso, Sim. nacionalismo, Sim. nesse mesmo dia, havia inclusive elemento que destratava a imagem do Dr. Isaías Samacuva. Pisaram inclusive pegaram a sua fotografia, botaram no chão, O doutor esteve lá. pisaram. Não foi assim. Não. Deixa eu concluir. Não, doutor, você pode concluir algo que é mentira. Pode Não, debater. não é assim, doutor. Vamos ser verdadeiros. O doutor não estava lá, eu estive. É o seguinte, Então, se o havia- doutor, como é que o doutor vai provar algo É o que não seguinte, estava? Havia, O doutor não viu. além desse elemento, o executivo criado pelo engenheiro Adalberto da Costa Júnior, algum dos elementos desse executivo distrata, inclusive ofende moralmente o presidente Isaías Samacuva, o ex-presidente. Não houve Esse executivo fez- criado naquela Sabe o que fase. aconteceu? Não. Vou dizer uma coisa. Não, doutor, sim. Deixa só tentar a situação Sim. da maneira. O que aconteceu? Depois da anulação do Congresso para ter 2 dias depois, Sim. o presidente, o presidente na altura, que é o Dr. Isaías Samacuva, ele sabia que era um presidente de transição. Mas o que ele fez primeiro? Muda a estrutura da Rádio Despertar. Por quê? Porque é a própria Rádio Despertar na altura, essa estrutura, é que maltratava a imagem dela. 5 dias depois, ele inclusive já não queria convocar o Congresso. Não, Ele doutor queria Pamela, continuar, inclusive, para participar nas eleições de 2022. Não, doutor Pamela, Mas quer dizer, o doutor está a havia falar. uma pressão interna. Não O que havia. aconteceu? Essa mesma estrutura da Rádio Despertar, depois dele ter convocado o Congresso, reeleito, nesse caso, o presidente, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, o Sim. que ele faz? Muda novamente a mesma direção. Cada da líder Rádio tem sua Despertar. visão, isso é Compreende, simples. né? Não, isso é simples. Cada líder tem sua visão de mudar os órgãos não do partido. conseguiu cada de líder- preservar a imagem do Dr. Isaías Samacuva. Não, conseguiu preservar-se. Infelizmente. Não Conseguiu conseguiram. preservar-se, conseguiu Destrataram preservar-se. muito a imagem dele e hoje aquele mais velho anda muito magoado com essa atual direção. Isso não é verdade. Eu acho que mais ou menos É normal que o doutor Pamela tenha essa visão. Primeiro, não esteve lá no dia da convocatória da reunião. Poderia convocar o 13º Congresso de forma repetida. Não esteve lá. Quanto à mudança da direção da Rádio Despertar, cada líder tem a sua visão. O líder que escolhe quem quer trabalhar. Antes de uma Naquela semana. época não é problema nenhum. Antes de uma Eu que semana, escolho quem mudou quero mais trabalhar. Criou-se uma comissão de gestão, criou-se uma comissão de realização da repetição do 13º Congresso. O que houve? Agora, o presidente Samacuva não apareceu na campanha. Se não apareceu, por quê? Porque convinha, divulgarmos mais a imagem do candidato, para não confundir quem vai concorrer. Simplesmente isso. Doutor Mande, qual era o real motivo das declarações, a intenção do Dr. Adalberto da Costa Júnior ao dizer que houve pessoas que pediam para que fosse tomar o poder pela força, do seu ponto de vista? Não, eu disse o seguinte. Os jornalistas, né, têm essa capacidade de ir ao encontro do contraditório. Portanto, eu não sei qual eram as razões, os motivos. Eu não sei. Mas do que eu saiba é que dentro do MPLA há sim pessoas descontentes com a atual liderança. Sim, há.
A sociedade em si, que a maioria está descontente com a liderança atual, sim, há. Só sei isso que eu disse. Agora, o senhor presidente do partido disse, é simples, a TVH pode ir à presidência, procurar o contraditório para melhor esclarecimento. Muito obrigado. Dr. Pembele, muito obrigado ao posicionamento dos seus pronunciamentos. E vamos a um outro tema.